Estamos aqui para mais uma aula sobre língua portuguesa. Você lembra que nós demos início à discussão sobre o tópico concordância? Vimos que a concordância se divide em concordância verbal e nominal. Iniciamos o trabalho com relação às regras da concordância verbal. Vimos muitas regras, vimos muitos tópicos e essa caminhada não acabou. Falaremos agora de outras regras muito recorrentes na comunicação diária e fique atento, porque muitas dessas regras vêm sendo desobedecidas. Quero dizer, há pessoas que abrem mão da norma culta e usam concordância verbal ao seu bel prazer. Na verdade, não há essa flexibilidade. Um exemplo é a próxima regra: milhão, milhar, bilhão, trilhão. Como concordar o verbo com essas palavras? Será que você vem fazendo a concordância correta? Pois bem, você acerta se você considera esses substantivos masculinos. São substantivos masculinos, por isso a concordância dos números obedece a estes exemplos. Fique atento porque é muito comum, principalmente nas casas lotéricas, as chamadas de forma inadequada, quando não errada mesmo, chamadas erradas. Exemplo: 2 milhões de crianças. Cláudia, por que 2 milhões e não 2 milhões de crianças? Porque o substantivo milhões, ele é masculino. Isso quer dizer que qualquer determinante desse nome tem de concordar com ele. Não pode esquecer que a flexão de nome é flexão de gênero e flexão de número. Então, 2 milhões de crianças e não 2 milhões de crianças. Mais uma vez, qual é a forma correta? 2 milhões. Professora Cláudia, por que 2 milhões? Meu aluno, porque milhões é um substantivo masculino. Os milhões de fitas, mais uma vez, os milhões de fitas. Nada de flexionar o determinante os para concordar com fitas, porque ele tem de concordar com o núcleo substantivo. De fitas também é determinante que deve obediência ao núcleo nominal. Então, nada de falar as milhões de fitas. O correto é os milhões de fitas. 1 milhão de meninas. Você prestou atenção? A palavra milhão, por ser substantivo masculino, leva o determinante para o masculino. Mas se milhão aparecer no singular, ele leva o determinante também para o singular. É simples assim. De olho na forma do vocábulo milhão, milhar, bilhão, trilhão. Então, se eu falo milhão, é o milhão. Se eu falo milhões, os milhões. Qualquer determinante que o acompanhar não possui força para transformar o gênero ou o número do substantivo. Então, nós estamos ali com a forma singularizada. E aí, meu aluno, começamos bem? Espero que você tenha entendido bem essa explicação. Muito bem, vamos continuar a discussão com esses nomes, com esses substantivos masculinos. Os 5 milhões de fitas, a forma correta continua sendo os milhões. Nada de influenciar-se pelo 5, nada de falar as milhões de fitas. O certo é falar os 8 milhões de pessoas. Acho que nós já conversamos sobre isto e já ficou claro, né? Comprou 8 milhões dos 10 milhões de ações. Ele comprou o quê? 8 milhões. Então, está no masculino plural.
10 milhões. Mais uma vez, masculino plural. Milhão, milhar, bilhão, trilhão, igualmente. 2 milhares de crianças. Não está correto falar 2 milhares. Então, fique atento agora com as chamadas das casas lotéricas. Acumulado 2 milhares, acumulado 2 milhões. Mais uma vez, não está correto falar 2 milhares. Os milhares de fitas. Os milhares, por que os, Cláudia? Porque milhares é masculino e o determinante segue essa batida. O que eu não posso falar, professora? As milhares. Vamos acordar que é sempre masculino. E chama atenção porque isso cai muito em prova. Motivo? Enquanto a sociedade estiver errando a flexão, a concordância desse nome, claro que isso será reiterado nas provas. Agora, atenção, vamos para uma variável. A concordância verbal de milhão pode ser com o número no singular ou com a coisa expressa no plural. Professora, não entendi. Então preste atenção. A primeira informação sobre essas palavras, a primeira informação estava relacionada ao gênero e ao número desse substantivo. Nós já vimos que esses substantivos são masculinos, beleza? Então, milhão é masculino, é o milhão. Milhões, masculino plural, os milhões. Agora, chega uma outra informação e a pergunta é: professora, e o verbo? Com quem o verbo vai concordar? Aí vem a resposta. A concordância verbal de milhão pode ser feita tanto com o número no singular ou com a coisa expressa no plural. Basta você pensar no partitivo. Uma parte singular, uma parte plural, dá o direito ao verbo de ora concordar com o singular, ora concordar com o plural. E não há preferência. As duas formas estão perfeitas. 1 milhão de crianças estava presente. Então, 1 milhão estava, eu concordei com o numeral. Pode? Claro que sim. 1 milhão de casas foram construídas. Cláudio, o verbo agora está no plural. Isso está certo? Certíssimo. A gramática protege. E por que está certo? Porque a concordância agora não foi com o número, e sim com o substantivo casas. Então preste atenção no que foi feito. 1 milhão de crianças estava presente. A primeira pergunta é: cadê o verbo? Está ali, estava. Segunda pergunta: cadê o sujeito? O que estava presente? Quem estava presente? 1 milhão de crianças. Estamos juntos? Beleza? Ok. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Milhão. Cláudia, e de crianças? De crianças é um determinante do núcleo do sujeito. É agora que você entra com esta regra. Se você observou bem, milhão, que é o núcleo, está no singular. Mas o determinante dele, o especificador dele, está no plural. Isso abre possibilidades. O verbo pode continuar concordando com o núcleo, milhão, como ele pode concordar com crianças, que é o núcleo do adjunto adnominal. Então, no primeiro momento, eu posso falar 1 milhão de crianças estava presente, como eu posso falar 1 milhão de crianças estavam presentes. Isso foi reiterado no segundo contexto. 1 milhão de casas foram construídas, porque agora a concordância foi feita com o núcleo do determinante. Mas eu acerto, Cláudia, se eu falar 1 milhão de casas foi construídas?
Construídas já não mais poderá. Eu deverei falar 1 milhão de casas foi construídas. Se eu pensar na ideia de casas, construída. Se eu pensar na ideia de núcleo no singular. E qual é a preferência? Lembrar que construídas foram as casas. Então a pluralização é a melhor indicação considerando forma e ideia. Ficou claro? Então, vamos continuar. Mais uma informação sobre essas poderosas palavras. Repare que no primeiro momento nós chamamos a atenção para o gênero e o número desses substantivos. No segundo momento, entra em ação a matéria concordância verbal. E você viu que o verbo ora concorda com o número no singular, ora concorda com determinante no plural. Tudo isso está valendo. Chega a terceira informação sobre essas palavras. Se o verbo estiver antes de milhão, ou milhar, milhões ou milhares, porém, a concordância será obrigatoriamente com esta palavra. Como é que é, professora? Fique atento. O verbo agora, ele não estará na sua posição oficial. E qual é a posição oficial, Cláudia? Do verbo? Depois do sujeito. É a ordem direta dos termos numa oração: sujeito, verbo, complemento desse verbo. Mas o verbo pode aparecer antes do sujeito? Meu aluno pode. A nossa língua portuguesa, ela autoriza a migração dos termos de uma oração. Então, o sujeito pode aparecer no início da oração, no meio da oração ou no final da oração. Isso faz com que o verbo vá se ajustando em outras posições. E o que acontece se o verbo aparecer antes dessas palavras? Milhão, milhões, milhar, milhares. O que acontece? O verbo agora só poderá concordar com essas palavras. Foi construído 1 milhão de casas. Repare que eu estou respeitando a regra ensinada. Você percebeu que o verbo aparece em forma de locução? Foi construído é uma locução no particípio. E nas locuções, o verbo auxiliar é que sofre a flexão. Essa flexão será determinada pelo termo mais poderoso, que é o sujeito. A palavra milhão, que faz parte do núcleo do sujeito, ela traz o então ela está no singular. Por mais que você tenha observado casas no plural, você agora não terá o seu livre-arbítrio. Você deverá obedecer a regra determinada pela nossa NGB. O verbo agora só poderá concordar com esta palavra. Existe mais de 1,98 milhão de desempregados. Mais uma vez, o que existe, professora? Mais de 1,98 milhão de desempregados. Acabamos de encontrar o sujeito, esse sujeito é longo, mas há um núcleo nele, como sempre, e é milhão. Agora, observe a posição do verbo. O verbo apareceu depois do sujeito ou antes? Antes, professora? Então, acabou. Esse verbo só poderá concordar com e ele aparece no singular. Você entendeu? Proceda da mesma forma com bilhão e trilhão. Tudo que nós falamos até o momento presente deve ser duplicado para os outros substantivos. Tranquilinho? Beleza? Eu tenho plena consciência que você que já está assistindo a essa aula de concordância verbal, você já bateu o martelo que esse capítulo da nossa sintaxe é um capítulo para ser respeitado. Além de muitas regras, é um momento riquíssimo
é também um momento de muitos desvios na nossa comunicação despreocupada, na nossa comunicação acelerada. O que nós precisamos? Primeiro, aprender e usar. Motivo: quando você usa regras adquiridas, você transforma essas regras em um discurso espontâneo. Isso diminui o peso. É o peso da disciplina. Se você, a partir de hoje, acionar essa regra, e não é difícil, a concordância é uma matéria muito viva. Ela não se iguala, por exemplo, aos estudos dos prefixos gregos e latinos. Você não fala uma palavra e pede tempo para explicar o valor do prefixo, significado do sufixo. Não. Mas na matéria concordância, seja verbal ou nominal, você já pode usar a forma correta e isso vai servindo de quê? De processo mnemônico, processo de memorização. Lembro-me de que, quando estudava para concursos, eu forçava durante meu dia a comunicação para fixar alguma matéria que estava sendo uma pedra no meu caminho. Então, era assim, às vezes o meu discurso ficava artificial, porque eu precisava treinar a regência do verbo preferir. Prefiro praia à piscina. Isso causava algumas estranhezas, mas o meu foco era direcionado para dominar. Então, não havia outro caminho na minha consciência para melhor aprender o português. Um dia eu determinei, vou aprender a regência do verbo chegar. Como? Decorando? No comum que se decora e não se usa, se esquece. E eu comecei a incorporar, chegar a. Então, de muito cedo, eu já usava a regência do verbo chegar corretamente. E olha que a concorrência é pesada. Ao meu redor, 9 de cada 10 pessoas, essas pessoas usam a regência do verbo chegar erradamente. Não vá cair na cilada de reproduzir esse erro. Ninguém chega em casa, chegamos a casa. Beleza? Mas vamos continuar com essa matéria que faz toda a diferença na produção de um texto, esteja esse transcrito num papel ou verbalizado. Porcentagem. Como você vem administrando a concordância do verbo quando o sujeito é representado por uma porcentagem? É um outro caso a ser discutido. Nós temos a fração, temos a porcentagem e no caso da porcentagem, regra número 1. O mais comum atualmente é fazer o verbo concordar com o que a porcentagem expressa. Preste atenção. O mais comum significa que existe uma outra forma, Cláudia. Ah, sim, uma outra forma que daqui a pouquinho você vai conhecer. Mas qual é a preferência? Atualmente, concordar com o que a porcentagem expressa. Vou memorizar isso e vou partir para o exemplo. O conceito, a teoria, a definição ajuda, mas quem convence, o que convence de fato é o exemplo. Cerca de 30% das indústrias estão obsoletas. O verbo está no plural. Professora, ele está no plural porque concorda com 30 ou está no plural porque concorda com indústrias? Considerando o conceito, está no plural por concordar com indústria, que é exatamente o que representa a porcentagem. Cerca de 30% das indústrias estão obsoletas. Mas convenhamos, esse verbo no plural poderia tranquilamente estar relacionado com 30, uma vez que 30 é mais que 1. Mais de 30 dos habitantes condenaram a decisão. Mais uma vez o verbo aparece no plural. Mais uma vez o número do percentual é mais que 1. Então, eu poderia considerar essa concordância também com o 30.
mas por uma questão de preferência, a concordância ocorrerá com o determinante. Mais de 30% de quê, Cláudia? Dos habitantes. Então, como habitantes está no plural, o verbo vai para o plural. Até dado momento, regra, girou bem? Reinando a paz? Então, mais uma vez, porque vai chegar informação nova, tá? Quando o núcleo do sujeito for porcentagem, você preferencialmente flexionará o verbo em função do determinante. Se o determinante aparecer no plural, verbo para o plural. Se o determinante aparecer no singular, verbo para o singular. Meu aluno, não complique a sua vida. É entender, memorizar e usar. Quanto mais você usar, mais você vai dominar essa maravilhosa língua portuguesa. Ok, vamos para outra informação. O verbo, porém, também pode concordar com o número. Pode, Cláudia? Pode. Por isso que antes eu falei atualmente, prefere-se. Preferência não quer dizer obrigatoriedade. Claro que você precisa conhecer essas duas possibilidades, porque vá que caia uma delas na sua prova e você tenha decorado só a preferência. Não pode. Cerca-se o inimigo por todos os lados. Então, o verbo poderá concordar com o numeral em porcentagem, Cláudia? Poderá. O verbo poderá concordar com determinante, Cláudia? Poderá. Vamos ao exemplo? Só 10% da população da produção de trigo foram salvas. Só 10% da produção de trigo foram salvas. Preste atenção, meu aluno. Observe que o verbo está no plural. Cláudia, com quem ou com que o verbo concordou? Olha, o que foi salvo? 10% da produção de trigo. Beleza? O que foi salvo? 10% da produção de trigo. Olhe para o numeral. É mais que um? Sim. Se é mais que um, já levará o verbo para o plural. Olhe para o determinante. 10% do quê? Da produção de trigo. Ok. Cadê o núcleo desse determinante? Produção. E esse núcleo? Está no singular ou no plural? Singular. Aí você vai pensar, vou levar o verbo para o singular. Meu aluno, você até pode. Foi a regra da letrinha A. Mas agora chama atenção para a concordância com o numeral. Se eu estou com 10, 10 foram. Ficou claro? Você pode. Cerca de 30% das indústrias enfrentaram problemas. Agora, os dois lados estão pluralizados. 30% é mais que um e indústria aparece no plural. Mas eu posso concordar com 30? Pode. Eu posso concordar com indústria? Pode. Só que nesta oração, olhando para essa oração, ouvindo essa oração, você não consegue descobrir com quem o verbo de fato está concordando? Porque os dois polos estão pluralizados. Esta regra ficou clara no primeiro contexto, onde o numeral aparece com semântica plural, 10 é mais que um, mas o seu determinante aparece no singular. Beleza, meu aluno? Tudo tranquilo? Ok? Então, nós já vimos regra da palavra milhão, agora vimos a regra de porcentagem. Você vai anotando tudo. Mais uma informação, fique atento, preciso que você não perca nada do que eu estou explicando. Se alguma dúvida pairar, para a nossa aula. Resolva o problema, não avance com dúvidas, porque a tendência é essa bola de neve aumentar, aumentar, aumentar. E o que eu falo sempre, o excesso de informações causa o quê?
a desinformação se essas informações não forem administradas com responsabilidade. A língua portuguesa não é uma matéria menor. Eu não preciso agora defender, militar a causa desse idioma. É uma matéria para você respeitar mesmo. É a língua oficial do seu país. É o idioma que lidera a sua vida. A letra C diz o seguinte: com 1%, prefiro usar o verbo no singular. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Meu aluno, mesmo que exista determinante no plural, respeite o 1. Desta forma, eu preciso memorizar que agora nós mudamos a forma de administrar essa concordância. Há pouco eu falei para você que o verbo pode concordar tanto com o numeral da porcentagem quanto com determinante. Mas agora eu puxo a sardinha para o numeral, considerando que é o número 1. Apenas 1% dos alunos faltou ao exame. Faltou está no singular. E o motivo? Olhe você mesmo. O 1 já foi suficiente para justificar essa concordância. Mas quero chamar a atenção para alunos. É determinante, está pluralizado, mas é uma questão de preferência. Mais uma vez, se é preferência, é obrigatório? Não. Professora, então se na minha redação eu escrever apenas 1% dos alunos faltaram ao exame, eu não vou errar? Não será uma questão de erro, será só uma questão de inadequação, uma questão de preferir a forma de corrente minoritária. Você deverá seguir a concordância com o numeral 1, mas se você preferir dar ênfase ao determinante, não será considerado erro esse texto escrito. Mais de 1% das pessoas foi atingido pela doença. Nós vimos um exemplo com um verbo simples e agora um exemplo com locução verbal. Meu aluno, você não pode esquecer o que é locução verbal. A locução verbal é um encontro de verbos significando um único campo semântico. Isso, então, 2 verbos representam um verbo. Foi atingido, atingiu. Vou viajar, viajarei. E nessa locução verbal há uma regra fixa, que eu considero uma fórmula. Qual é a fórmula fixa de uma locução verbal? Verbo auxiliar mais verbo principal. Sempre, sempre, sempre. Essa regra é universal. Qualquer país ensina da mesma forma. Verbo auxiliar mais verbo principal. E aí, professora, qual verbo vai sofrer flexão? Os 2 sofrerão? Não. O último verbo de uma locução verbal é sempre o verbo principal. E o verbo principal é aquele que manda na casa. Ele manda o auxiliar trabalhar. Então, o verbo auxiliar é ele o responsável por comunicar as flexões. Número, tempo, modo, pessoa. É ele que explicita quando e como esse processo se desenrola. Então, é ele também que vai concordar com o núcleo do sujeito. Se você observou 1% das pessoas, eu estou mais uma vez com o partitivo. Uma parte no singular, uma parte no plural. E daí, professora? E daí, meu aluno? Se apareceu 1, qual é a preferência? Jogar aquele verbo auxiliar para o singular, por mais que saibamos que pessoas está no plural, por mais que saibamos que a pluralização do auxiliar para concordar com pessoas não é erro. Cuidado com a palavra erro, porque ela é muito forte. É muito comum a gramática gostar dessas palavras. Erro, acerto.
como é muito comum a semântica gostar das palavras adequação e inadequação. Vamos avançar? Muito bem. Letra D. Se a porcentagem for particularizada, a concordância mudará. Cláudia, o que é particularização de porcentagem? Falar algo sobre essa porcentagem. Essa particularização for importante, ela vai ser importante para o entendimento. E o que ocorrerá? Ocorrerá mudança. Mas quais mudanças ou qual mudança? Esses 20% da população morreram e não morreu? Exatamente. Eu estou determinando, particularizando, eu estou mais que determinando, eu estou de fato particularizando. Repare que esses 20% da população está particularizando. Qual é o texto? Não foi toda a população que errou, não foi toda a população que morreu, foram 20% dessa. Outra dica, perceba que o determinante esses já cantou a pedra, que o verbo deveria aparecer no seu plural. Nada de jogar para o singular, porque o numeral agora lidera. Os restantes 30% de aumento serão pagos em 2 meses. Cuidado que não é doiar, não. É em 2 meses. Há um erro ali na palavra 2. Nada de falar será pago. Motivo? Os restantes 30. E eu estou no mundo da pluralização e eu estou particularizando uma informação. Não será todo, não. Será uma parte desse todo. Beleza? Muito bem. Já temos uma quantidade significativa de informações. E como eu não quero atrapalhar o seu processo, é hora de pausa. Nós daremos uma pausa. Aproveite para a sua retrospectiva. Esse momento é personalíssimo. É um momento que eu gostaria muito que você fizesse apontamentos, marcasse pontos que você depois vai ter de reiterar, para que não fique pesada a caminhada. Volte com a mesma disposição, porque o nosso bate-papo ainda não acabou. Até daqui a pouco.